Antes da gente começar o pré-jogo Fluminense Bahia, nesse domingo, só dar uma atualizada com relação ao Emiliano Gomes. A situação dele é bem parecida com o Facundo Bernal. O jogador já se acertou com o Fluminense. Tudo certo entre o jogador e o Fluminense. Salário e tempo de contrato. Agora falta o Fluminense se acertar com o Boston River. Há um clube mexicano interessado na contratação do jogador e está brigando ali com o Fluminense por isso. Mas a proposta do Fluminense é maior, pelo Emiliano Gomes. Faltando o quê? Acertar a mesma situação do Facundo. Parcelas e até quando? Se é 2026 ou 2027. Estão negociando aí parcelas, forma de pagamento. Entre o jogador e o Fluminense tudo certo. Muito próximo desse jogador reforçar o Fluminense. Essa é a atualização sobre Emiliano Gomes, provável. O último reforço nessa janela, bem provável. Pelo que o Fluminense está gastando, pelo dinheiro que o Fluminense está investindo, já investiu? Bem provável que seja a última contratação, mas está sempre em aberto, né? Oportunidade aparecendo. Então, é isso aí. Um uruguaio reforçando o Fluminense. Vamos falar de Fluminense Bahia, jogo no Maracanã, às 16 horas. É um jogo, nesse domingo, né? É um jogo que é muito importante para o Fluminense vencer para sair do Z4. Há chances até do Fluminense sair do Z4, vou explicar para vocês. Nessa rodada, vamos lá, se vencer o Bahia, ultrapassa o Cuiabá. Pelo menos o Cuiabá ultrapassa. O Cuiabá perdeu por Vitória. 1-0 Vitória em cima do Cuiabá. O Fluminense ganhando o Bahia ultrapassa o Cuiabá. Ok. Ainda tem que... Aí para sair do Z4 tem que secar o Grêmio e o Corinthians. O Grêmio pega quem? O Grêmio joga fora de casa contra o Atlético Paranaense. Tem chance aí do Grêmio tropeçar. O problema é o Corinthians, que joga em casa contra o Juventude. Mas o Corinthians não está fazendo um bom campeonato brasileiro. Então, se Corinthians e Grêmio tropeçarem, o Fluminense ganhar o Bahia, o Fluminense sai até do Z4. Tem que fazer a parte dele e secar os outros. Porque o Cuiabá perdeu para o Vitória. Ok? Mas o certo mesmo é ultrapassar o Vitória com a vitória sobre o Bahia. Aí a gente tem que sair dessa situação incômoda. Poupamos alguns jogadores na Copa do Brasil contra o Juventude, poupou o Thiago Silva, poupou o Ganso, depois o Ganso entrou no segundo tempo, poupou o Samuel Xavier, o André ficou no Rio de Janeiro por um reforço muscular, mas jogou o time completo, focando aí no Campeonato Brasileiro, depois na Copa do Brasil, o jogo da volta na quarta-feira é outro assunto, mas precisa vencer o jogo e vencer bem. Eu acho que o Fluminense não vai poupar ninguém na quarta-feira. E o Maracanã vai estar cheio nesse domingo, hein? Só há ingressos no setor norte. O restante está tudo lotado. Então vamos lá, transmissão pelo Premier. Então acho bom você sair de casa. O árbitro é o Davi Lacerda, do Espírito Santo. Não conheço o trabalho desse árbitro. São 55 jogos entre Fluminense e Bahia na história. 25 vitórias do Fluminense, 17 empates e 13 derrotas. Essa é uma estatística bem interessante sobre o Bahia. No primeiro turno, acho que foi na segunda rodada, o Fluminense perdeu para o Bahia por 2-1, lá na Fonte Nova. Classificação, o Fluminense é o 19º colocado com 17 pontos e o Bahia é o 7º com 32. 32 pontos o Bahia. O Bahia, se eu não me engano, está a 5 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. O Fluminense estava até brigando ali pelas primeiras colocações do Bahia, depois, como foi perdendo. Não conseguiu empate ali, empata aqui e se distanciou um pouquinho aí da ponta da tabela. O Fluminense vem de derrota na Copa do Brasil, 3-2 para o Juventude, poupou alguns jogadores, e vem de vitória no Campeonato Brasileiro, 1-0 jogando fora contra o Bragantino. Então vem de vitória no Campeonato Brasileiro e de derrota na Copa do Brasil. Já o Bahia vem de empate na Copa do Brasil, 1-1 com o Botafogo, jogando fora de casa lá no Engenhão. Bahia não vence há 5 jogos e tem os 2 desfalques certos, que é do Ademir e do Acevedo. Esses 2 estão fora do jogo contra o Fluminense. Vamos para a provável escalação do Bahia. O técnico Rogério Ceni tem algumas dúvidas. Vamos para essa escalação, provável escalação. Goleiro Marcos Felipe,
que vocês conhecem, formado na base do Fluminense. O lateral é o Arias, colombiano, ou o Gilberto, está entre a dúvida entre o Arias e o Gilberto. A zaga com Gabriel Xavier e Canu, e na lateral esquerda o Luciano Juba. Meio de campo com Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro ou Depena. Um ou outro ele vai escalar ali. E o Cauli. No ataque, Tassiano e Everaldo. Pode ser que o Biel ou entre na vaga do Tassiano ou no do Everaldo. O Biel, vocês sabem muito bem quem é, o Gabriel Teixeira, ex-Fluminense. Vamos falar do Fluminense, porque há uma dúvida na cabeça do Mano Menezes. Algumas informações dizem que ele vai escalar o Antônio Carlos, o GE diz que vai ser Antônio Carlos, o Trivela diz que é Thiago Santos. Então há uma dúvida na cabeça do Mano Menezes entre essa dupla de zaga. Aí você vai me perguntar, quem vai fazer a dupla de zaga com o Thiago Silva? Aí você vai me perguntar, mas e o Ignacio? O que houve com o Ignacio? 12 milhões de reais, porque o Ignacio não joga. O Ignacio ainda não jogou, segundo informações, é que o Mano Menezes acha que ele está vindo do futebol peruano, ele ainda não se encaixou no formato de jogo do Fluminense e precisa ainda de uma certa adaptação. Ainda não se adaptou ao futebol brasileiro e os treinamentos, a quantidade de treinamentos com o grupo vai fazer com que ele se encaixe a forma tática do time jogar. Essa é a informação. Cara, será que não vai jogar melhor do que Thiago Santos? Vai jogar melhor do que Thiago Santos e Antônio Carlos, né? Pelo amor de Deus, você não traz um cara de 12 milhões de reais, o cara titular na equipe dele lá, o cara é titular e capitão da equipe dele, vai chegar e vai conseguir ser pior do que Antônio Carlos e Thiago Santos, como foi no jogo contra o Juventude. Creio que ele não vai fazer isso, né? Mas a escolha do treinador, Ignacio no banco de reservas. E a dúvida é entre esses dois jogadores com o Thiago Silva. O Thiago Silva que foi poupado contra o Juventude e vai ser titular contra o Bahia. O Fluminense tem um retorno do André, que ficou no Rio de Janeiro para reforço muscular, volta agora contra o Bahia, e provavelmente o Cano. Uns dizem que o Cano está fora da partida, o GE já disse que ele está recuperado e vai ser relacionado, mas não vai ser titular. Vai ficar no banco de reservas. Eu acho que ele vai para o jogo, vai ficar no banco de reserva. Realmente ele vai manter o Cauã Elias no ataque. Então tem esse retorno importante. O Cano precisa jogar para ganhar ritmo de jogo. Pendurados, nós temos o Arias, o Martinelli, o Ganso, o Samuel Xavier e o técnico Mano Menezes. Essa rapaziada tá pendurada pro próximo jogo. Se tomar o terceiro cartão amarelo, para esse jogo, pro próximo jogo, se tomar o terceiro, tá fora. Então atenção aí. Vamos para a provável escalação do Fluminense? O Fluminense deve ir a campo da seguinte forma: Fábio no gol, na lateral direita o Samuel Xavier, a dupla de zaga deve ser Antônio Carlos e Thiago Silva, mas o Thiago Santos corre por fora para a vaga do Antônio Carlos. Na lateral esquerda o Diogo Barbosa, já falei aqui, isso é um jogo interessante, Maracanã lotado, bota o moleque nessa fogueira maneira, que é o Esquerdinha, que abandonou o nome dele. Agora o nome oficial dele é Esquerdinha. Ele não quer mais ser chamado pelo nome de batismo. Ele assumiu o apelido, botou até na camisa. O último jogo que ele atuou com o Fluminense, ele já botou Esquerdinha nas costas. Seria interessante botar o garoto para jogar. É a mesma coisa do Ignacio. Não é possível que o Esquerdinha jogue menos do que o Diogo Barbosa. O moleque é titular da seleção sub-17, mano. E quando ele jogou pela equipe profissional, deu assistência pro gol do Cauã Elias. Entrou arrebentando, partindo para cima. Não é possível. Mas aí vai de Diogo Barbosa. Meio de campo com o André Martinelli, que iria perder a vaga pro Nonato. Mas não perdeu porque o Nonato se machucou. O Nonato é desfalque. Né? Os desfalques do Fluminense é o Nonato e o Marquinhos. Marquinhos também permanece fora, pelo edema na coxa. E o Nonato, porque torceu o tornozelo no jogo da Copa do Brasil, que ele começou como titular e ia ganhar a vaga do Martinelli, mas infelizmente torceu o tornozelo, está fora do jogo contra o Bahia. Então o Martinelli é mantido na equipe titular. E o Ganso na armação de jogo. O trio de ataque é o mesmo que enfrentou o Juventude. Com Serna na direita, o Arias na esquerda e o Cauã Elias como referência. Esse é o time do Fluminense para mais um jogo importantíssimo no Campeonato Brasileiro.
Jogo em casa, que bota mais responsabilidade ainda, e com o estádio lotado, com a casa cheia. O Fluminense pediu uma carga extra nos ingressos, totalizando 66 mil lugares, restando apenas o setor norte e o Maracanã mais. Então, a torcida do Fluminense vai forte. Espero que o Fluminense também. No Campeonato Brasileiro, o Fluminense estava indo até legal. 3 vitórias, 3 jogos sem tomar gol, mas também com o Thiago Silva em campo. No jogo da Copa do Brasil contra o Juventude é que o Fluminense deu uma vacilada. Tomou 3 gols, não atuou bem. Espero que o Fluminense bote os trilhos de novo no lugar no Campeonato Brasileiro, porque vamos jogar um bom futebol, vamos vencer, porque é importante fazer 3 pontos jogando em casa, ainda mais na 19ª colocação. Peço o like de vocês, a inscrição e o compartilhamento, e meu muito obrigado. Até a próxima, até a vitória do Fluminense. Tamo juntos. Fui!